O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 8. Comemoração do aniversário do mestre em Dakshinesvar. Domingo, 18 de fevereiro de 1883. Sri Ramakrishna chegou à casa de Govinda Mukherjee em Belgaria, perto de Calcutá. Além de Narendra, Ram e outros devotos, estavam presentes alguns vizinhos de Govinda. Primeiro o mestre cantou e dançou com os devotos. Depois do kirtan, sentaram-se. Muitos saudaram o mestre. De vez em quando dizia: inclinem-se diante de Deus. É somente Deus, disse ele, que se tornou tudo, mas em alguns casos, como por exemplo, no santo, há uma manifestação maior do que nos outros. Podem dizer que há, também, homens maus. Sim, isto é verdade, como há tigres, leões, mas não se precisa abraçar o Deus tigre. Devemos nos manter afastados dele e saudá-lo à distância. Tome, por exemplo, a água. Alguma pode ser bebida, outra usada para o culto, banho, ou apenas para lavar pratos. Um vizinho: reverenciado Senhor, quais são as doutrinas da Vedanta? Mestre, o Vedantista diz: eu sou ele. Brahman é real e o mundo ilusório. Até o eu é ilusório. Somente o Supremo Brahman existe. Mas não se pode livrar-se do eu, por conseguinte, é bom que se tenha o sentimento eu sou o servo de Deus, seu filho, seu devoto. Para o Kali Yuga o caminho da Bhakti é especialmente bom. Pode-se realizar Deus através da Bhakti. Enquanto uma pessoa for consciente do corpo, é consciente também dos objetos. Forma, gosto, olfato, som e tato, são objetos. É extremamente difícil libertar-se da consciência dos objetos e não se pode realizar eu sou ele enquanto se estiver consciente dos objetos. O sannyasi pensa pouco nos objetos do mundo, mas o chefe de família está sempre preocupado com eles. Portanto, é bom para ele sentir eu sou o servo do Senhor. Vizinho: sim, somos pecadores. O que nos vai acontecer? Mestre: todos os pecados do corpo desaparecem se uma pessoa cantar o nome de Deus e suas glórias. Os pássaros do pecado moram na árvore do corpo. Cantar o nome de Deus é como bater palmas. Assim como ao bater palmas os pássaros voam do galho da árvore, os nossos pecados desaparecem quando se canta o nome e as glórias de Deus. A água de um reservatório construído num campo evapora-se com o calor do sol. Da mesma maneira a água do reservatório de pecado seca quando são cantados o nome e as glórias de Deus. Deve-se praticar isso diariamente. Outro dia vi no circo, um cavalo correndo a toda velocidade, com uma inglesa com um pé só no lombo. Como ela deve ter praticado para adquirir essa habilidade? Chore pelo menos uma vez, para ver Deus. São estes os dois meios. Prática e apego apaixonado a Deus, quer dizer, desassossego da alma para vê-lo. Sri Ramakrishna começou a almoçar, com os devotos. Era mais ou menos 1h. Um devoto cantou: desperta, mãe. Desperta. Por quanto tempo tens dormido no lótus do Muladhara? Cumpre tua função secreta, mãe. Levanta-te até o lótus de 1000 pétalas dentro da cabeça onde o poderoso Shiva tem sua morada. Rapidamente transponha os 6 lótus e retira minha tristeza, ó essência de consciência. Ouvindo a canção, Sri Ramakrishna entrou em Samadhi. Todo o corpo permaneceu imóvel e a mão ficou tocando o prato de comida. Não podia comer mais. Depois de um certo tempo, a mente desceu parcialmente para o plano do mundo dos sentidos e disse: quero ir lá embaixo. Com muito cuidado, um devoto desceu. Sentou-se ainda em êxtase, perto do cantor. A canção havia terminado. O mestre disse-lhe humildemente: Senhor, quero ouvir novamente cantar o nome da mãe. O músico cantou: desperta, mãe. Desperta. Por quanto tempo no lótus do Muladhara? De novo o mestre entrou em êxtase. 25 de fevereiro de 1883. Depois do almoço o mestre conversou com os devotos.
Ram, Kedar, Nitya Gopal, M e outros haviam chegado de Calcutá. Harish, Latu e Asra estavam morando com o mestre. O Sr. Choudhury, que possuía 3 ou 4 diplomas universitários e era funcionário do governo, também estava presente. Recentemente havia perdido a esposa e havia visitado o mestre várias vezes, em busca de paz de espírito. Mestre, Arran e outros devotos. Devotos como Rakal, Narendra e Bhavanath podem ser chamados Nityasiddhas. Desde o nascimento sua consciência espiritual está despertada. Tomam corpos humanos somente para transmitir iluminação espiritual aos outros. A outra classe de devotos, os Kripasiddhas, isto é, aqueles para quem a graça de Deus desce súbita e imediatamente, atingem sua visão e conhecimento. Essas pessoas podem ser comparadas a um quarto que ficou às escuras durante 1000 anos e que, ao trazerem um lampião, torna-se claro imediatamente e não, pouco a pouco. Aqueles que levam a vida de chefe de família devem praticar disciplina espiritual e orar ansiosamente para Deus, em solidão. Ao Sr. Choudhury, Deus não pode ser realizado por meio de erudição. Quem pode na verdade, compreender as coisas do espírito pela razão? Não, todos devem lutar por devoção aos pés de lótus de Deus. Infinitas são as glórias de Deus. Quão pouco podemos sondá-las? Será que alguma vez poderemos descobrir o significado das maneiras de Deus? Bhishma não era outro senão um dos 8 vasos, mas até ele chorou em sua cama de flechas. Disse: que coisa espantosa! O próprio Deus é o companheiro dos irmãos Pandavas, mesmo assim não há fim para suas tristezas e problemas. Quem poderá jamais compreender os caminhos de Deus? Um homem pensa: pratiquem um pouco de oração e austeridades, assim consegui vitória sobre os outros, mas a vitória ou derrota dependem de Deus. Vi uma prostituta morrer no Ganges e conservar a consciência até o fim. Senhor Choudhury, como se pôde ver Deus? Mestre, não com estes olhos. Deus dá a uma pessoa olhos divinos e só então pode vê-lo. Deus deu a Arjuna olhos divinos a fim de que ele pudesse ver a sua forma universal. Sua filosofia é mera especulação. Só racionaliza. Deus não pode ser realizado assim. Deus não pode ficar insensível se alguém tiver Raga Bhakti, isto é, amor a Deus, com apego apaixonado a Ele. Sabe como Deus aprecia o amor de seus devotos. É como a afeição da vaca por forragem com torta de linhaça. A vaca come-a vorazmente. Raga Bhakti é puro amor por Deus, um amor que procura somente Deus, sem qualquer interesse mundano. Prahlada Tinhal. Suponhamos que diariamente você vá visitar um homem rico, mas sem lhe pedir nenhum favor. Simplesmente gosta de vê-lo. Se ele quiser lhe prestar um favor, responde-lhe: não, senhor. Não preciso de nada. Vim somente vê-lo. Tal é o amor de Deus por ele mesmo. Simplesmente o ama sem querer nada dele em troca. Assim falando, o mestre cantou: apesar de eu jamais relutar em dar salvação, na verdade hesito em conceder puro amor. Quem quer que consiga puro amor, supera tudo, é adorado pelos mundos. Trunfa sobre os 3 mundos. Continuou: o ponto mais importante de tudo é que se deve desenvolver uma ânsia apaixonada por Deus e praticar discriminação e renúncia. Senhor Choudhury, Senhor, não é possível ter a visão de Deus sem a ajuda de um guru? Mestre, o próprio Satchidananda é o guru. No fim da Shavasvadana, quando a visão do Ishta está para ocorrer, o guru aparece diante do aspirante e diz-lhe: aqui está seu Ishta. Dizendo isso, o guru funde-se no Ishta. Aquele que é guru é também o Ishta. O guru é o fio que leva a Deus. As mulheres fazem um culto ritualista conhecido como Anantavrata, sendo o infinito o objeto do culto, mas na realidade, a divindade cultuada é Vishnu. Nele estão as infinitas formas de Deus. Arran e outros devotos. Se me perguntarem qual a forma de Deus na qual devem meditar, eu lhes diria: fixem sua atenção na forma que mais lhes atrai, mas tenham como certo que todas as formas são apenas formas de um mesmo Deus. Jamais desejem mal a alguém. Shiva, Kali e Ari são formas diferentes do Uno. É verdadeiramente abençoado aquele que conhece todos como Uno.
Exteriormente ele parece como devoto de Shiva, mas no coração ele adora Kali, a mãe bem-aventurada, e canta bem alto o nome do Senhor Hari. O corpo não pode durar sem um traço de luxúria, raiva e similares. Temos que reduzi-las a um mínimo. Olhando para Kedar, o mestre disse: ele é muito bom. Aceita tanto o absoluto quanto o relativo. Crê em Brahman, mas também aceita os deuses e as encarnações divinas na forma humana. Na opinião de Kedar, Sri Ramakrishna era uma encarnação. Olhando para Nitya Gopal, o mestre disse a seus devotos: ele está no estado elevado. A Nitya Gopal, não vá lá com muita frequência. Pode ir de vez em quando. Ela pode ser uma devota, mas é também uma mulher. Por isso estou lhe prevenindo. O sannyasi deve observar uma disciplina estrita. Não deve nem olhar para o retrato de uma mulher, mas este preceito não se aplica aos chefes de família. Um aspirante não deve se associar com uma mulher, mesmo que seja muito devota a Deus. Um sannyasi, mesmo que já tenha dominado as paixões, deve seguir esta disciplina, a fim de servir de exemplo aos chefes de família. As pessoas do mundo aprendem a renunciar ao ver a renúncia completa de um monge, do contrário, afundam cada vez mais. Um sannyasi é um instrutor do mundo. Sexta-feira, 9 de março de 1883. Mais ou menos às 9 horas da manhã, o mestre estava sentado em seu quarto com Rakal, M e alguns devotos. Era lua nova. Como era comum nesses dias, Sri Ramakrishna entrava repetidamente em comunhão com a Mãe Divina. Disse aos devotos: só Deus existe, tudo o mais é irreal. A Mãe Divina mantém todos iludidos por sua maia. Olhe para os homens. A maioria deles está mergulhada no mundanismo. Sofrem muito, mas continuam com seu apego à mulher e ouro. O camelo come arbustos com espinhos e o sangue escorre de sua boca, no entanto, continua comendo espinhos. Enquanto está com muitas dores do parto, uma mulher diz: ah, nunca mais irei com meu marido de novo. Mas logo ela se esquece. A verdade é que ninguém procura Deus. Há pessoas que comem folhas espinhosas do abacaxi e não a fruta. Devoto: Senhor, porque Deus nos pôs no mundo? Mestre: o mundo é o campo de ação. Pela ação obtém-se conhecimento. O guru instrui o discípulo a fazer certos trabalhos e a rejeitar outros. Aconselha a executar a ação sem esperar o resultado. A impureza da mente é destruída com o cumprimento do dever. É como ficar livre de uma doença devido a um remédio, sob a instrução de um médico competente. Porque Deus não nos liberta do mundo. Ele nos libertará quando a doença estiver curada. Ele nos libertará do mundo quando formos além do desfrutar de mulher e ouro. Quando um homem se registra no hospital, não mais pode sair. O médico não o deixará ir embora, a não ser que esteja completamente curado. Nesses dias o coração de Sri Ramakrishna transbordava de amor maternal como aquele que Yashoda sentia por Krishna. Por isso conservou Rakal com ele. Rakal sentia pelo mestre o mesmo que uma criança sente por sua mãe. Deitava-se no colo do mestre como uma criança no colo de sua mãe enquanto mama. Rakal estava assim sentado ao lado do mestre, quando um homem entrou no aposento e disse que a maré alta havia chegado ao Ganges. O mestre e os devotos correram para o Panchavati para vê-la. À vista de um barco sendo arrastado, Sri Ramakrishna exclamou: olhem! Olhem! Espero que nada aconteça com ele. Todos sentaram-se no Panchavati. O mestre pediu a M para lhe explicar o mecanismo da maré. M desenhou no chão o Sol, a Lua e a Terra e tentou explicar a lei da gravitação, maré baixa, maré alta, lua nova, lua cheia, eclipse etc. Mestre, a M, chega. Não consigo acompanhá-lo. Estou ficando tonto. Minha cabeça está doendo. Bem, como podem saber tantas coisas abstratas? Vejam, na minha infância eu pintava bem, mas a aritmética fazia a minha cabeça ficar tonta. Não conseguia aprender a mais simples conta. Sri Ramakrishna voltou para o seu quarto com os devotos. Olhando para o retrato de Yashoda na parede, disse: não está bem feito. Parece uma vendedora de grinaldas. O mestre tirou uma soneca depois do almoço e os outros devotos gradualmente aproximaram-se.
Era a primeira visita de Adar, um magistrado de mais ou menos 30 anos. Adar, ao mestre: Senhor, tenho uma pergunta a lhe fazer. É bom sacrificar animais para a divindade? Isto certamente implica em matar. Mestre: o Shastra prescreve sacrifício em ocasiões especiais. Esse sacrifício não é nocivo. Tome, por exemplo, o sacrifício de uma cabra no 8º dia da lua cheia ou nova. Agora estou em tal estado mental que não posso ver um sacrifício. Também não posso comer carne oferecida à Mãe Divina. Por conseguinte, primeiro a toco com o dedo, em seguida com a cabeça, senão ela poderia ficar zangada comigo. Também dependendo do meu estado mental, vejo Deus em todos os seres, inclusive numa formiga. Se vejo um ser vivo morrer, meu consolo é pensar de que se trata apenas da morte do corpo, estando a alma além da vida e da morte. Não se deve raciocinar muito. Basta apenas que se ame os pés de lótus da mãe. Muito raciocínio leva confusão à mente. Você obtém água pura se beber da superfície de um tanque, mas se puser a mão mais profundamente e mexer na água, ela vem com lama. Portanto, ore a Deus por devoção. Atrás da devoção de Dhruva havia desejo. Ele praticou austeridades para conseguir o reino de seu pai, mas o amor de Prahlada por Deus era desinteressado, um amor que não procurava retribuição. Um devoto, como se pode realizar Deus? Mestre: através desse tipo de amor, mas deve-se reforçar o pedido a Deus. Deve-se dizer: ó Deus, por que tu não te revelas a mim? Vou cortar minha garganta com uma faca. Esse é o tamas da Bhakti. Devoto: pode-se ver Deus? Mestre: sim, certamente. Pode-se ver ambos aspectos de Deus, Deus com forma e sem forma. Pode-se ver Deus com forma, a encarnação do Espírito. Também, Deus pode ser diretamente percebido no homem como uma forma tangível. Vendo uma encarnação de Deus é o mesmo que ver o próprio Deus. Deus vem ao mundo como homem em cada época. 11 de março de 1883. Era o aniversário de Sri Ramakrishna. Muitos de seus discípulos e devotos queriam celebrar este feliz evento em Dakshinesvar. Desde cedo os devotos começaram a chegar, sozinhos ou em grupos. Depois do culto da manhã nos templos, foi tocada uma música suave no Nabat. Era primavera. As árvores, as trepadeiras e as plantas estavam cobertas de folhas novas e botões de flores. O próprio ar parecia impregnado de alegria e o coração dos devotos estavam felizes, nesse dia auspicioso. M chegou cedo de manhã e encontrou o mestre conversando, sorridente, com Bhavanath, Rakal e Kali Krishna. M prosternou-se ante ele. Mestre, A.M., estou feliz que tenha vindo. Aos devotos: ninguém pode ser espiritualizado enquanto tiver vergonha, ódio ou medo. Grande será a alegria hoje, mas aqueles tolos que nem cantam, nem dançam enlouquecidos pelo nome de Deus, jamais alcançarão Deus. Como pode alguém sentir vergonha ou medo, quando os nomes de Deus são cantados? Agora cantem, todos vocês. Bhavanath e seu amigo Kali Krishna cantaram: 3 vezes abençoado seja este dia de alegria. Possamos todos nos unir, ó Senhor, para pregar tua religião verdadeira aqui na terra santa da Índia. Tu moras em cada coração humano. Teu nome, ressoando em todos os lugares, preenche os 4 cantos do céu. Hoje teus devotos proclamam tua ilimitada majestade. Não procuramos riqueza ou amigos ou fama, ó Senhor. Nenhuma outra esperança é nossa. Para ti apenas teus devotos anseiam com amor sem bandeiras, seguros em teus pés. Que medo temos da morte ou perigo? Encontramos a fonte da imortalidade. A ti salve, ó Senhor. A ti salve. À medida que Sri Ramakrishna escutava a canção de mãos postas, sua mente fugia para um plano longínquo. Permaneceu absorvido em meditação por um longo período. Depois de um certo tempo, Kali Krishna sussurrou qualquer coisa para Bhavanath. Curvou-se ante o mestre e levantou-se. Sri Ramakrishna ficou surpreso. Perguntou: onde você vai? Bhavanath: ele vai resolver um pequeno assunto. Mestre: sobre o quê? Bhavanath: vai ao Instituto de Trabalhadores de Baranagore. Mestre: ele está sem sorte.
Uma corrente de bem-aventurança vai fluir hoje aqui. Ele poderia desfrutá-la, mas como é desafortunado. Sri Ramakrishna não estava se sentindo bem, por isso decidiu não se banhar no Ganges. Por volta das 9 horas trouxeram alguns jarros de água do rio e com a ajuda dos devotos, terminou seu banho na varanda a leste do seu quarto. Depois do banho colocou uma roupa nova, cantando todo o tempo o nome de Deus. Acompanhado por um ou dois discípulos, atravessou o pátio até o templo de Kali, ainda cantando seu nome sagrado. Os olhos tinham um ar interior, como o de um passarinho chocando os ovos. Ao entrar no templo, prosternou-se diante da imagem e adorou a Mãe Divina, contudo, não observou qualquer ritual formal. Ora oferecia flores e pasta de sândalo aos pés da imagem, ora também as colocava em sua cabeça. Depois de terminado seu culto a seu modo, pediu a Bhavanath para levar o coco verde que havia sido oferecido à mãe. Visitou também as imagens de Radha e Krishna no templo de Vishnu. Quando o mestre voltou para seu aposento, viu que outros devotos haviam chegado, entre os quais Ram, Nitya Gopal e Kedar. Todos saudaram o mestre, que lhes retribuiu cordialmente. Perguntou a Nitya Gopal: você vai comer alguma coisa agora? Sim, respondeu Nitya Gopal, que tinha 23 ou 24 anos. Era solteiro e parecia um menino. Sua mente vivia mergulhada no plano espiritual. Visitava o mestre, às vezes sozinho, às vezes na companhia de Ram. O mestre havia observado o estado espiritual de sua mente e afeiçoou-se muito a ele. Notava que de vez em quando Nitya Gopal ficava em estado de paramahansa. Depois que Nitya Gopal acabou de comer, o mestre levou-o para um canto e deu-lhe várias instruções. Uma certa senhora de mais ou menos 31 anos e grande devota, visitava Sri Ramakrishna miúde e o tinha com muito respeito. Estava muito impressionada com o estado espiritual de Nitya Gopal, considerando-o como se fosse seu próprio filho e com muita frequência, convidava-o para ir à sua casa. Mestre, a Nitya Gopal, você vai lá? Nitya Gopal, como uma criança. Sim. Ela me leva. Mestre, cuidado, santo homem. Vá lá com grande intervalo de tempo e não, frequentemente, senão você se afastará de seu ideal. Maya nada mais é do que mulher e ouro. Um homem santo deve afastar-se de mulher. Todos afundam-se aí. Mesmo Brahma e Vishnu lutaram toda a vida nesse redemoinho. Nitya Gopal escutava suas palavras atentamente. A si mesmo. Que estranho. Este jovem desenvolveu o estado de paramahansa. É o que o mestre diz de vez em quando. É possível que ele caia apesar de seu alto estado espiritual. Que lei austera é estabelecida para um sadhu? Pode afastar-se de seu ideal associando-se intimamente às mulheres. Como pode um homem comum alcançar liberação, a não ser que tal ideal elevado seja estabelecido por homens santos? A mulher em questão é muito devota, mas mesmo assim, há perigo. Agora compreendo por que Chaitanya castigou o seu jovem discípulo Haridas tão severamente. Apesar da proibição de seu instrutor, Haridas conversou como uma devota viúva. Mas ele era um sannyasi. Por conseguinte, Chaitanya o baniu. Que punição severa! Como é dura a lei para aquele que segue o caminho da renúncia. Que amor o mestre tem por este devoto! Ele o está prevenindo agora, para que não caia em perigo no futuro. Cuidado, santo homem. Estas palavras do mestre ecoaram nos corações dos devotos, como o retumbar distante de um trovão. O mestre foi com os devotos para a varanda nordeste do seu aposento. Entre eles estava um chefe de família de uma vila de Dakshinesvar que estudava filosofia Vedanta em casa. Estivera discutindo com Kedar, diante do mestre. Disse: esta palavra eterna, o Anahata Sabda, está sempre presente no interior e no exterior. Mestre, mas a palavra não é suficiente. Deve haver algo indicado pela palavra. Pode apenas o seu nome fazer-me feliz? Completa felicidade não é possível para mim a menos que o veja. Devoto, aquela palavra eterna em si mesma é Brahman. Mestre, a Kedar, você não compreende. Ele sustenta a doutrina dos rishis dos tempos antigos. Uma vez disseram a Rama: Rama, o conhecemos apenas como o filho de Dasharata. Que sábios como Bharadvaja te adorem como Deus encarnado.
Queremos realizar Brahman, ou indivisível existência, conhecimento, bem-aventurança absolutos. A essas palavras Rama sorriu e saiu. Kedar. Aqueles rishis não souberam reconhecer Rama como uma encarnação de Deus. Deveriam ser tolos. Mestre, seriamente, por favor, não diga uma coisa dessas. As pessoas adoram Deus segundo seus gostos e temperamentos. A mãe cozinha um mesmo peixe de modo diferente para seus filhos, de maneira que cada um possa comer o que faz bem ao seu estômago. Para alguns cozinha o rico prato pilau, mas nem todos podem digeri-lo. Para as que têm estômago sensível, prepara sopa. Outras gostam de peixe frito ou escabeche. Depende do gosto de cada um. Os rishis seguiram o caminho da Jnana. Por conseguinte, procuraram realizar Brahman, indivisível existência, conhecimento, bem-aventurança absolutos, mas aqueles que seguem o caminho da devoção, procuram uma encarnação de Deus para desfrutarem doçura da Bhakti. A escuridão da mente desaparece quando Deus é realizado. Dizem nos Puranas que era como se 100 sóis estivessem brilhando, quando Rama entrava na corte. Por que então, os cortesãos não se queimavam? Porque o brilho de Rama não era igual a de um objeto material. Como o lótus desabrocha quando o sol surge, assim o lótus do coração das pessoas na corte florescia. Ao dizer estas palavras, o mestre, de pé, diante dos devotos, entrou em êxtase. Sua mente retirou-se dos objetos externos. Mal acabou de dizer o lótus do coração florescia, entrou em samadhi profundo. Permaneceu imóvel, o rosto brilhando e os lábios entreabertos num sorriso. Depois muito tempo, voltou à consciência normal do mundo. Suspirou profundamente e começou repetidamente a cantar o nome de Rama, cada palavra derramando néctar nos corações dos devotos. O mestre sentou-se e as outras pessoas também, em sua volta. Mestre, aos devotos. As pessoas comuns não reconhecem a vinda de uma encarnação de Deus. Ela vem secretamente. Somente alguns de seus discípulos íntimos a reconhecem. Só os 12 rishis souberam que Rama era tanto Brahman absoluto como uma perfeita encarnação de Deus em forma humana. Os outros sábios disseram-lhe: Rama, nós te conhecemos apenas como o filho de Dasharata. Pode alguém compreender Brahman, indivisível existência, conhecimento, bem-aventurança? Só alcançou o amor perfeito de Deus aquele que, tendo alcançado o absoluto, mantém-se no plano relativo para desfrutar a divina lila. O homem pode descrever os hábitos e as atividades da rainha, se já tiver visitado na Inglaterra. Só então a descrição da rainha pode ser considerada correta. Sábios como Bharadvaja adoraram Rama e disseram: ó Rama, tu não és outro senão o indivisível Satchidananda. Tu apareceste diante de nós como ser humano, mas tu pareces um homem, pois tu te ocultaste na tua própria Maya. Esses rishis foram grandes devotos de Rama e tiveram amor supremo por Deus. Naquele momento chegaram alguns devotos procedentes de Konagar, cantando o kirtan com acompanhamento de tambores e pratos. Quando chegaram à varanda nordeste, do quarto de Sri Ramakrishna, o mestre juntou-se a eles na música, dançando e intoxicado pela alegria divina. De vez em quando entrava em samadhi, em pé, imóvel como uma estátua. Enquanto estava num desses estados de inconsciência divina, os devotos puseram grinaldas de jasmim em seu pescoço. O aspecto encantador do mestre fez os devotos recordarem Chaitanya, outra encarnação de Deus. O mestre passou sucessivamente por 3 estados de consciência divina. O mais interior, quando perdeu completamente todo o conhecimento do mundo exterior. O semiconsciente, quando dançou com os devotos em êxtase de amor, e consciente, quando se juntou a eles cantando em voz alta. Era realmente um espetáculo para os deuses, ver o mestre de pé, imóvel em samadhi, com grinaldas de flores perfumadas dependuradas no seu pescoço, o rosto brilhando de amor e os devotos cantando e dançando a seu redor. Quando estava na hora do almoço, Sri Ramakrishna vestiu uma roupa amarela nova e sentou-se no sofá pequeno. Sua pele dourada, confundindo-se com a roupa amarela, encantava os devotos. Depois do almoço, Sri Ramakrishna descansou um pouco no sofá pequeno. Dentro e fora do aposento amontoavam-se os devotos, entre eles Kedar, Suresh, Ramanomoa, Girish, Rakal, Bhavanath e M. O pai de Rakal também estava presente.
Um Goswami Vaishnava estava sentado no aposento. O mestre disse-lhe: bem, o que o senhor diz? Qual é o caminho? Goswami: Senhor, cantar o nome de Deus é suficiente. As escrituras dão ênfase à santidade do nome de Deus para o Kali Yuga. Mestre: sim, não há dúvida a respeito da santidade do nome de Deus, mas pode um simples nome alcançar alguma coisa, sem o amor ardente do devoto, por trás dele? Deve-se sentir uma grande inquietude da alma para se ter a visão de Deus. Suponhamos que um homem repita o nome de Deus mecanicamente, enquanto a mente está absorvida em mulher e ouro. Pode alcançar alguma coisa? Mero murmúrio de palavras encantadas não curam a dor da mordida de uma aranha ou escorpião. Deve-se usar, também, cinzas de esterco de vaca. Goswami: mas o que me diz de Ajamila? Foi um grande pecador. Não havia pecado que não tivesse cometido, mas cantou o nome de Narayana em seu leito de morte, chamando o filho que também tinha aquele nome. Assim foi liberado. Mestre: talvez a Jamila tivesse feito muitas práticas espirituais em encarnações passadas. Diz-se que ele uma vez praticou austeridades. Além do mais, aqueles eram os últimos momentos de sua vida. Para que serve dar um banho no elefante? Ele se cobrirá de sujeira e poeira outra vez e voltará a ser o que era antes, mas se alguém lhe retira a poeira do corpo e lhe dá um banho antes de entrar no estábulo, então o elefante permanecerá limpo. Suponhamos que um homem se purifique cantando o nome de Deus, mas logo em seguida, cometa muitos pecados. Não tem força mental. Não se propõe a não repetir seus pecados. Um banho no Ganges indubitavelmente apaga todos os pecados, mas para que serve? Dizem que os pecados ficam nos galhos das árvores às margens do Ganges. Logo que um homem sai das sagradas águas, os velhos pecados pulam sobre seus ombros, vindo das árvores. Todos riem. Os mesmos velhos pecados apossam-se dele novamente. Mal saiu da água e os pecados caem em cima dele. Por conseguinte digo, cante o nome de Deus e com isso, ore a Ele para que possa ter seu amor. Peça a Deus para que seu apego às coisas transitórias como riqueza, nome e inconfortos diminua diariamente cada vez mais. Ao Goswami: com sinceridade e anelo pode-se realizar Deus por meio de todas as religiões. Os Vaishnavas realizarão Deus, o mesmo com os Shaktas, Vedantistas e Brahmos. Os muçulmanos e cristãos também o realizarão. Certamente todos o realizarão se forem sinceros e fervorosos. Algumas pessoas entregam-se a discussões, dizendo: não se realiza nada a não ser que se adore Krishna, ou ninguém pode se salvar sem aceitar a religião cristã. Isto é dogmatismo puro. O dogmático diz: só minha religião é a verdadeira, as religiões dos outros são falsas. É uma atitude incorreta. Deus pode ser alcançado por diferentes caminhos. Além disso, alguns dizem que Deus tem forma e é sem forma. Assim começam a brigar. Um Vaishnava briga com um Vedantista. Só se pode falar com autoridade sobre Deus, depois de tê-lo visto. Aquele que viu Deus sabe dizer realmente e com certeza, que Deus tem forma e que ele é sem forma, também. Ele possui muitos outros aspectos que não podem ser descritos. Certa vez uns cegos aproximaram-se de um animal que alguém lhes havia dito ser um elefante. Perguntaram-lhe como ele era. Os cegos começaram a tocar seu corpo. Um deles disse que ele era como um pilar. Havia tocado em sua pata. Outro disse que se parecia com um leque. Havia tocado a orelha. Dessa maneira, os outros, tendo apalpado a barriga ou a cauda, deram versões diferentes do elefante. Assim, o homem que viu apenas um aspecto de Deus, limita-o apenas a este. Está convencido de que Deus não pode ser outra coisa diferente. Ao Goswami: como pode você dizer que a única verdade a respeito de Deus é que ele tem forma? Sem dúvida alguma, Deus vem à Terra sob a forma humana, como no caso de Krishna. É verdade que Deus revela-se aos seus devotos, sob diferentes formas, mas é também verdade que Deus é sem forma. Ele é o indivisível existência, conhecimento, bem-aventurança. Ele foi descrito nos Vedas tanto com forma como sem forma. E aí também está descrito com ou sem atributos. Você sabe o que quero dizer? Satchidananda é como um oceano infinito.
O frio intenso transforma a água em gelo, que flutua em blocos sob diversas formas. Da mesma maneira, pela influência refrescante de Bhakti, uma pessoa vê as formas de Deus no oceano do absoluto. Essas formas são para os Bhaktas, os amantes de Deus. Mas quando o sol do conhecimento chega, o gelo derrete-se. Torna-se a mesma água de antes. Água em cima e embaixo, em todos os lugares, apenas água. Por conseguinte há uma oração no Bhagavata que diz: ó Senhor, tu tens forma e tu és também sem forma. Tu andas diante de nós, ó Senhor, sob a forma de um homem. Tu também foste descrito nos Vedas como além das palavras e pensamentos. Mas pode-se dizer que para certos devotos, Deus assume formas eternas. Há lugares no oceano em que o gelo não se derrete totalmente. Toma a forma de um quartzo. Kedar. Está escrito no Bhagavata que Vyasa pediu perdão a Deus por suas 3 transgressões. Disse: ó Senhor, tu és sem forma, mas tenho pensado em ti com forma em minha meditação. Tu estás além da fala, mas cantei hinos a ti. Tu és o Espírito que a tudo permeia, mas fiz peregrinações a lugares sagrados. Sê benigno, ó Senhor, e perdoa estas minhas 3 transgressões. Mestre. Sim, Deus tem forma e também é sem forma, mas ele está além da forma e do sem forma. Ninguém pode limitá-lo. O pai de Rakal estava no aposento. Naquela época Rakal morava com o mestre. Depois da morte da mãe, seu pai havia se casado pela 2ª vez. De vez em quando vinha a Dakshinesvar porque Rakal estava lá. Não fazia objeção ao fato de seu filho morar com o mestre. Sendo um homem rico, estava sempre empenhado com ações judiciais. Havia muitos advogados e magistrados entre os visitantes de Sri Ramakrishna. O pai de Rakal achava proveitoso cultivar tais relações, uma vez que esperava beneficiar-se com seus conselhos em assuntos mundanos. De vez em quando o mestre lançava um olhar para o pai de Rakal. Era seu desejo que o jovem morasse permanentemente em Dakshinesvar. Mestre, ao pai de Rakal e devotos: ah, que bom caráter tem Rakal. Olhe para seu rosto e, de vez em quando, notará que seus lábios movem-se. Internamente repete o nome de Deus e por isso, seus lábios movem-se. Rapazes como ele pertencem à classe dos sempre perfeitos. Nasceram com a consciência de Deus. Assim que crescem um pouco, sentem o perigo de entrar em contato com o mundo. Há a parábola da avioma nos Vedas. Vive bem alto, no céu e jamais desce à terra. Põe o ovo no céu e este começa a cair. Mas o pássaro vive numa região tão alta, que o ovo é chocado enquanto cai. O filhote nasce e continua caindo, mas ainda está em tal altura que, enquanto cai, suas asas crescem e seus olhos abrem-se. Então a avezinha percebe que vai se arrebentar se cair no chão e que morrerá instantaneamente. No momento que vê o solo, dá uma volta e arremessa-se para cima em direção à sua mãe no céu. Desde então sua meta é a de alcançar sua mãe. Jovens como o Rakal são como esse pássaro. Desde sua infância tem medo do mundo e seu único pensamento é alcançar a mãe, realizar Deus. Podem perguntar: como é possível para esses rapazes, nascidos de pais mundanos e vivendo no meio de pessoas de mentalidade mundana, desenvolverem semelhante conhecimento e devoção? Isto se explica. Se uma ervilha cai no esterco, germina e cresce como um pé de ervilha. As ervilhas possuem fins úteis. Porque foi semeada no esterco, deveria produzir um outro tipo de planta? Ah, que natureza doce Rakal tem hoje em dia! E por que não deveria ser assim? Se o inhame é bom, seus brotos também o são. Todos riem. Tal pai, tal filho. A parte a Girindra. Como ele explicou bem este assunto de Deus com forma e sem forma. Os Vaishnavas só acreditam em Deus com forma. Girindra: talvez sim. Tem uma visão unilateral. Você entendeu o que ele quis dizer com forma eterna de Deus? Aquele quartzo? Não pude captar bem o seu significado. Mestre: bem, de que estão falando? E Girindra sorriram e ficaram em silêncio. Mais tarde, depois do almoço, os devotos estavam cantando no Panchavati, onde o mestre juntou-se a ele. Cantaram em louvor à Mãe Divina. Alto no céu dos pés da mãe, minha mente voava como uma pipa.
quando veio uma rajada de vento de pecados que a levou rapidamente para a terra. Maya perturbou seu voo calmo, puxando um lado para baixo. E eu não pude levantá-la mais. Enredado na retorcida corda do amor por filhos e esposa. Oh! Meu papagaio rasgou-se em dois. Perdeu sua crista de sabedoria precipitando-se para baixo e eu deixei ir como poderia esperar voar de novo, quando toda a crista estava rasgada. Embora amarrada pela corda da devoção, sofreu por brincar aqui. Os 6 oponentes agravaram tudo. Agora Nareschandra lamenta este jogo de sorrisos e lágrimas, pensa que teria sido melhor jamais ter alguma vez brincado. O canto continuou. Sri Ramakrishna dançou com os devotos. Cantaram: a abelha negra da minha mente é atraída em pura alegria para a flor azul de lótus dos pés da mãe Shyama, a flor azul dos pés de Kali, a consorte de Shiva. Sem gosto para a abelha, são os brotos do desejo. Os pés de minha mãe são negros e negra também é a abelha. Negro se torna um com negro. E este muito de mistério meus olhos mortais verem, então rapidamente se retraem. Mas as esperanças de Kamalakanta por fim são atendidas. Ele nada no mar de bem-aventurança, impassível ante a felicidade ou a dor. O Kirtan continuou: oh mãe, que máquina é esta que tu fizeste? Que peças tu pregas com este brinquedo de 3,5 cúbitos de altura? Escondendo-te tu mesma nele, tu seguras a corda, mas a máquina não o sabendo. Ainda crê que se move por si mesmo. Quem encontra a mãe não será máquina outra vez. Mas algumas máquinas prenderam a própria mãe com a corda do amor. Foi um dia muito feliz para todos. O mestre, acompanhado de M, estava voltando para o quarto, quando encontrou no caminho Trailokya, um devoto brahmo. Trailokya inclinou-se ante o mestre. Mestre, estão cantando no Panchavati. Por que você não vai lá? Trailokya: o que vou fazer lá? Mestre: bem, vai apreciar a música. Trailokya: já estive lá. Mestre: bem, é bom. Eram mais ou menos 6 horas da tarde. O mestre estava sentado com os devotos, na varanda sudeste de seu aposento. Mestre: um santo que renunciou ao mundo, cantará certamente o nome de Deus. Isto é natural. Não tem outros deveres para cumprir. Se medita em Deus, isto não surpreenderá ninguém. Por outro lado, se ele deixa de pensar em Deus, em cantar seu santo nome, as pessoas pensam mal dele. Se um chefe de família, entretanto, cantar o nome de Deus, é muito louvável. Veja o rei Janaka. Na verdade, que coragem ele teve! Esgrimiu com 2 espadas, uma do conhecimento e a outra, do trabalho. Possuía o perfeito conhecimento de Brahman e ao mesmo tempo, dedicava-se aos deveres do mundo. Uma mulher não casta atende aos menores deveres do mundo, mas sua mente mora sempre no seu amante. A companhia constante de pessoas santas é necessária. Os santos conduzem-nos a Deus. Kedar: sim, Senhor. Uma grande alma nasce para redimir a humanidade. Conduz outros para Deus, assim como uma locomotiva arrasta consigo um trem de vagões. Ou então, como um rio ou lago que matam a sede de muitas pessoas. Os devotos aprontaram-se para regressar. Um a um despediram-se do mestre. Ao ver Bhavanath, Sri Ramakrishna disse: não vá embora hoje. A sua simples visão me inspira. Bhavanath ainda não tinha entrado no mundo. Jovem de 20 anos, tinha pele clara e traços finos. Ao ouvir o nome de Deus, derramava lágrimas de alegria. O mestre olhava-o como a personificação de Narayana. Quinta-feira, 29 de março de 1883. O mestre já havia descansado um pouco depois do almoço, quando chegaram alguns devotos de Calcutá, entre eles Anrita e o conhecido cantor do Brahmo Samaj, Trailokya. Rakal não se sentia bem. O mestre, preocupado com ele, disse aos devotos: Rakal não está bem. Será que só dali fará bem? Rakal, por favor, coma prasad do templo de Jagannath. Enquanto pronunciava estas palavras, o mestre experimentou uma estranha transformação. Olhava para Rakal com a ternura infinita de uma mãe, enquanto afetuosamente pronunciava o nome de Govinda. Será que via em Rakal a manifestação do próprio Deus?
O discípulo era um jovem de coração puro que havia renunciado a toda atração de luxúria e cobiça. Sri Ramakrishna permanecia embriagado, dia e noite, com o amor de Deus. Quando via Raka, os olhos exprimiam os ternos sentimentos de mãe, o mesmo amor que enchia o coração de Yashoda quando avistava o menino Krishna. Os devotos, maravilhados, olhavam para o mestre enquanto ele entrava em samadhi profundo. Como sua alma elevou-se até o plano da consciência divina, o corpo tornou-se imóvel, os olhos fixos na ponta do nariz e a respiração quase parada. Um bengali desconhecido, vestindo roupa ocre de monge, entrou no aposento e sentou-se no chão. A mente do mestre estava descendo até o plano normal de consciência. Em seguida começou a falar, embora o encantamento do samadhi ainda persistisse. Mestre, vendo a roupa ocre, por que esta gerrua? Deve uma pessoa vesti-la por acaso? Uma vez um homem disse, no início troquei o Xandi pelo tambor. Antes ele cantava os hinos sagrados do Xandim, agora toca tambor. Todos riem. Há 3 ou 4 tipos de renúncia. Angustiado com os problemas de sua casa, uma pessoa pode vestir a roupa ocre dos monges. Mas esta renúncia não dura. Um homem desempregado veste roupa ocre e vai para Benares. Depois de 3 meses escreve para casa, arrumei um emprego aqui. Voltarei dentro de alguns dias. Não se preocupem comigo. Assim também um homem pode ter tudo o que quer. Não lhe falta nada, mas não desfruta o que tem. Só chora por Deus. Esta é a renúncia verdadeira. Nenhuma mentira é boa. Uma roupa falsa, mesmo que seja a de um monge, não é boa. Se a roupa exterior não corresponde a um pensamento interior, gradualmente traz dano. Pronunciando mentiras ou cometendo ações falsas, gradualmente alguém perde todo o medo. Muito melhor é a roupa branca de um chefe de família. Apego ao mundanismo, esquecimento ocasional do ideal. Exibição exterior de gerrua é horrível, que horror! Não é bom para um homem íntegro, mentir ou cometer uma falsidade, mesmo numa representação dramática. Uma vez fui à casa de Keshab assistir a uma peça chamada Nava Vrindavan. Trouxeram para o palco uma coisa que chamaram cruz. Um outro ator espargia água que dizia ser água da paz. Vi um terceiro ator cambaleando e fazendo zigue-zague no papel de bêbado. Um devoto brahmo. Era cá. Mestre, não é bom para um devoto representar tais papéis. É ruim para a mente concentrar-se em tais temas durante muito tempo. A mente é como uma roupa branca de linho que veio da lavanderia. Toma a cor que você vai tingir. Se ficar associada por muito tempo com mentira, ficará manchada pela mentira. Outro dia fui à casa de Keshab ver a peça Animais Sannias. Alguns amigos aduladores de Keshab puseram a perder toda a representação. Um deles disse a Keshab, o senhor é o Chaitanya do Kali Yuga. Keshab apontou para mim e perguntou com um sorriso, então, quem é ele? Respondi, bem, sou o servo do seu servo. Sou a partícula da poeira dos seus pés. Keshab tinha desejo de nome e infama. Anrita e Trailokya, jovens como Narendra e Rakal são sempre perfeitos. Sempre que renascem são devotados a Deus. Um homem comum consegue uma pequena devoção depois de austeridades e luta dura, mas esses rapazes têm amor a Deus desde que nasceram. São como uma imagem natural de Shiva que brota da terra e não é feita por mãos humanas. Os sempre perfeitos constituem uma classe à parte. Nem todos os pássaros têm bico encurvado. Os sempre perfeitos jamais apegam-se ao mundo. Veja o exemplo de Prahlada. As pessoas comuns praticam disciplina espiritual e cultivam devoção a Deus, mas também se tornam apegados ao mundo e são apanhados pelo fascínio de mulher e ouro. São como moscas que pousam numa flor ou no doce, mas também na sujeira. Mas os sempre perfeitos são como abelhas que pousam apenas nas flores e sorvem mel. Os sempre perfeitos bebem somente o néctar da bem-aventurança divina. Jamais inclinam-se para os prazeres do mundo. A devoção dos sempre perfeitos não é como a devoção comum, resultado de uma disciplina espiritual rígida. A devoção ritualista consiste em repetir o nome de Deus e fazer o culto de modo prescrito. É como atravessar um arrozal por uma via indireta, seguindo um desvio.
É como chegar a um vilarejo vizinho de barco, por um caminho circundando um rio sinuoso. Uma pessoa não segue as prescrições do culto formal quando desenvolve Raga Bhakti, quando ama Deus como alguém muito íntimo. Então é como atravessar um campo de arroz depois da colheita. Não há necessidade de seguir a marcação. Pode atravessar o campo em qualquer direção. Quando o campo está inundado, não há necessidade de seguir os meandros do rio. O campo está bem abaixo da água. Pode dirigir o barco diretamente até a vila. Sim, este intenso apego, este amor apaixonado, não se pode realizar Deus. Anrita, Senhor, como se sente em Samadhi? Mestre, você já ouviu dizer que uma barata, devido à intensa meditação numa Brahmara, transforma-se numa Brahmara? Sabe como me sinto? Sinto-me como um peixe libertado de um pote e jogado no Ganges. Anrita, o Senhor não possui neste momento nenhum traço do ego. Mestre, sim, geralmente um pouco sempre permanece. Por mais força com que se esfregue uma pepita de ouro, para raspá-la contra uma pedra de moagem, um pouquinho de ouro sempre permanece. Ou então, tome o caso de um grande incêndio. O ego é como uma das fagulhas. Em Samadhi perco completamente a consciência exterior, mas Deus geralmente mantém um pequeno traço do ego em mim para que eu possa desfrutar a comunhão divina. O gozo é possível apenas enquanto eu permanecerem. Às vezes Deus apaga até mesmo esse traço do eu. Experimenta-se então Jada Samadhi ou Nirvikalpa Samadhi. Esta experiência não pode ser descrita. Uma boneca de sal foi medir a profundidade do oceano, mas antes de mergulhar na água, dissolveu-se. Tornou-se una com a água do oceano. Quem podia voltar para medir a profundidade do oceano? 1. Vi uma prostituta morrer no Ganges e conservar a consciência. Morrer no Ganges, com plena lucidez, é considerado, pelos hindus, um ato de grande mérito espiritual e resultado de uma vida piedosa. 2. Deus deu a Arjuna olhos divinos a fim de que ele pudesse ver a sua forma universal. Uma alusão ao capítulo 11º do Bhagavad Gita. 3. Apesar de eu jamais relutar em dar salvação, a canção representa as palavras de Sri Krishna. 4. O homem pode descrever os hábitos e as atividades da rainha, se já a tiver visitado na Inglaterra. Rainha Victoria. 5. Cinzas de esterco de vaca, o remédio primitivo usado pelos aldeãos para mordidas de escorpião. 6. Os 6 oponentes, as 6 paixões. 7. O mãe. Que máquina é esta que tu fizeste? Corpo humano. 8. Govinda, nome de Krishna. Segundo o mestre, Rakal, em uma de suas encarnações anteriores, foi pastor de Vrindavan e companheiro íntimo de Sri Krishna. 9. Nimai Sannyas, peça que descreve o ingresso de Sri Chaitanya na vida monástica.